Os irmãos, graça e paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Os irmãos que estão aí podendo ver a imagem, percebem que aqui atrás nós estamos com um mapa mundi. O propósito é justamente levar os irmãos a terem essa percepção da necessidade de oração, não apenas pelo nosso país ou pelo nosso continente, mas pelo mundo inteiro, já que estamos vivendo uma pandemia que envolve todo o mundo. Então, por isso, nós precisamos estar levando a Deus o nosso clamor pelo mundo, né? O mundo que passa por uma crise muito grande. Mas nessa hora eu quero convocar os irmãos a um clamor a Deus para que os tronos de Satanás no mundo sejam detonados, né, destruídos, os seus propósitos sejam falidos, né, a sua ação seja neutralizada pelo poder de Deus, pela misericórdia do Senhor. Então, esse momento nós temos que entender que a nossa luta principal não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o vírus apenas, mas é contra uma ação também arquitetada pelo inimigo, que aproveita as oportunidades, as janelas, as portas que são abertas, as legalidades, né, para agir no mundo. Ele só age através de portas legais, né? O inimigo só age a partir de uma base legal, e essa legalidade, infelizmente, tem sido dada, mas eu quero nessa hora orar com você por isso. Amém? Louvado seja Deus. Pai Santo, diante de Ti nós nos curvamos humildemente, não por nossos méritos ou por nossa autoridade. Senhor, nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, assim como diz a Tua palavra lá no livro de Judas, a respeito do inimigo, que o Senhor te repreenda, em nome de Jesus Cristo, como o próprio Jesus ali no deserto, durante o seu tempo em que ele estava em jejum, ele diz: arreda Satanás, afasta. Nessa hora, Senhor, nós repreendemos também, no nome de Jesus, pela autoridade do sangue de Jesus, toda a ação arquitetada do inimigo, todo o projeto, tronos de Satanás estabelecidos através da política, através de homens arrogantes e soberbos que buscam seus próprios interesses, e que o inimigo acha legalidade para agir através dessas pessoas, através de organizações. Em nome de Jesus, todos esses principados e potestades sejam quebrados para a glória do nome do Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó Deus, então, que essas portas do inferno da prostituição, portas do inferno do adultério, as portas do inferno das drogas, a porta do inferno do tráfico, as portas do inferno da corrupção, que corrói como câncer, Senhor, em nome de Jesus, sejam neutralizadas essas ações, sejam bloqueadas essas ações. Senhor, nós te pedimos pela América Latina, pelo Brasil, pela América do Sul, Senhor, onde existem tantas legalidades, Pai, que essas legalidades sejam quebradas pela autoridade do sangue de Jesus, pelo poder que o Senhor tem dado também à sua igreja. Aleluia, Senhor, para que seja uma voz de autoridade, uma voz de, Senhor, de onde o Teu nome, Senhor, possa ser exaltado e o evangelho prospere. A igreja tem a prerrogativa da autoridade do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que os tronos do inimigo não prosperem contra a família nesse país e nessa sociedade. Ó Deus, que a família seja protegida e resguardada pelo Teu poder. Ó Deus, os esposos, as esposas, os filhos, ó Deus, os casais, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, espírito de separação, de divórcio, seja quebrado em nome de Jesus.
esses principados, essas portas do inferno sejam neutralizadas pelo sangue de Jesus. Senhor amado, nós clamamos pelo teu poder, pela autoridade do nome de Jesus. Tua palavra diz que esse nome tem poder, é o nome de Jesus. Toda ação do inimigo, das trevas, os tronos das trevas no mundo todo, Senhor, sejam quebrados, Senhor, no continente asiático, no continente africano, na América do Norte, América do Sul, América Central, Senhor, na Oceania, meu Deus amado, todos os continentes e todos os 4 cantos da terra, Senhor, o teu vento possa soprar com autoridade e poder, levando, Senhor, para o fundo do mar, toda a ação das trevas, em nome de Jesus. E é nesse nome, Pai, que nós clamamos agradecidos, porque todo o poder foi dado a Jesus, no céu e na terra. E ele diz, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, porque o Senhor nos deu também essa autoridade, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. A Deus, que a tua igreja possa, Senhor, tomar posse dessa autoridade, do controle, Senhor, o domínio, Senhor, que foi dado para ela como igreja do Senhor, que combate as trevas com autoridade, Senhor, defendendo o verdadeiro evangelho, defendendo a fé. Senhor, usa a tua igreja nesse tempo, meu Senhor, de trevas, que a tua igreja possa ser de fato o sal da terra e a luz do mundo, e que toda ação do inimigo seja neutralizada pelo poder do sangue de Jesus. Pai, nós oramos agradecidos, Pai, e louvamos o teu nome. Aceita a nossa gratidão, Pai. Glorifica o teu nome, Pai, porque nós oramos em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina, que tem toda a autoridade no céu e na terra, é o leão da tribo de Judá, é a raiz de Davi, é o desejado de todas as nações, é o único digno de abrir o livro e desatar os selos, porque todo o poder e autoridade foi dado ao Senhor. É nesse nome, Pai, que nós oramos, Pai, no nome santo e maravilhoso, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o dono da igreja, o Cordeiro Santo, o noivo, aleluia. É no teu nome, Jesus, que nós oramos agradecidos e pedimos também, ó Deus, que o Senhor nos continue falando ao nosso coração através da rápida meditação na tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Meus amados, nós vamos continuar fazendo uma pequena reflexão aqui no Salmo 1. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Salmo 1. Amém? Todos acharam? Salmo de número 1. Acredito que os irmãos já devem ter esse salmo na memória, né? É um dos salmos que nós memorizamos muito fácil, porque é um salmo pequeno. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem? Amém? Ok, maravilha. Salmo de número 1. Bem-aventurado é o varão, e aqui eu posso generalizar, o texto me permite, o varão ou a varoa, né? Que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada à beira dos rios, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos.
porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aleluia. Esta é a palavra do Senhor no Salmo que abre, né, a série de cânticos, de canções judaicas, porque os salmos nós sabemos que são canções. Paulo até fala sobre isso, ele diz que nós devemos apresentar a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, porque o salmo é um cântico espiritual, né? Há alguns, a tradição judaica, inclusive, e até mesmo a tradição cristã, considera o Salmo 1 como um salmo messiânico, porque ele é muito objetivo no que diz respeito à definição daqueles que de fato servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. É um salmo profético também. E ele traz aqui, meus irmãos, a questão da bem-aventurança, ou seja, é muito feliz. Bem-aventurado é uma pessoa muito feliz, é uma pessoa realizada no que diz respeito à felicidade, à verdadeira felicidade. É alguém feliz de verdade, né? Se é que não existe alguém que não é feliz de verdade, mas a felicidade é autêntica, permanente, né? Então, o salmista, antes de falar sobre a verdadeira felicidade, ele vai falar o que não é, de fato, a felicidade. Antes dele falar sobre a bem-aventurança, ele vai falar o que não é a bem-aventurança. Então, nós fizemos aqui um pequeno esboço para compartilhar com os irmãos, e aqui aparece um tripé, que eu diria que é o tripé da morte. Os irmãos vão entender o que é que eu estou querendo dizer. Primeiro, ele fala conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Aí você me pergunta, ímpios têm conselhos? Ímpio não tem bons conselhos, mas tem conselhos. A palavra ímpio aqui, irmãos, na verdade, não é até dentro daquela conotação que nós muitas vezes usamos, achando que a pessoa que não é cristã, o descrente é um ímpio. Ímpio é um pouco mais do que isso. Ou seja, nem toda pessoa que não é um cristão, que não professa uma fé cristã, ela é uma pessoa ímpia, né? Existem pessoas que não são cristãs, que não professam a fé cristã, que essas pessoas têm uma vida moral arrumada, equilibrada. Não estou dizendo que ela é salva ou não salva, a discussão aqui não é essa. Mas pessoas que têm uma vida moral correta, são pessoas idôneas, são pessoas que fazem as suas coisas certas, nos seus negócios, enfim. Mas o ímpio é aquela pessoa que, de fato, ela se dá à impiedade, ao escárnio, é inimigo dos valores, né, cristãos, morais, os princípios éticos. Então, esse é o ímpio, a pessoa que vive na prática da impiedade. E essa pessoa, ela não tem conselhos que possam ajudar ninguém. Seus conselhos são conselhos maus. E aí a Bíblia, o salmista diz assim, bem-aventurado é aquela pessoa que não anda segundo o conselho dessas pessoas que vivem na impiedade. Eu me lembrando, lendo esse texto, o Salmo, eu me lembrei daquela passagem que os irmãos devem conhecer, está lá no livro 1 Samuel, quando o rei Salomão morre, e então fica no reinado o seu filho, Roboão, e ali Roboão assume o trono, mas ele não age como Salomão agiu, porque quando Salomão assume o trono no lugar de Davi, o que Salomão pede a Deus é sabedoria para conduzir o povo. Não foi o caso do seu filho Roboão. Roboão vai e consulta os anciãos de Israel para que os anciãos lhe orientem, deem conselhos como ele deve agir. E os anciãos
realmente orientam ele. A Bíblia fala que os anciãos dão a ele bons conselhos, dizendo assim, olha, você precisa conquistar o povo, você precisa ter uma relação honesta com o povo, não comprometer a economia, não dar para o povo encargos pesados, enfim. Mas aí ele não aceita esse conselho, ele vai procurar aquela turma jovem ali que sempre andou com ele, que a gente pode, usando uma linguagem hoje muito popular, galera, né? Aquela turma ali que seus amigos de infância e tal, muitos que não tinham nenhum compromisso também com as coisas de Deus, e ele então ouve esses rapazes, esses jovens, e os jovens falam para ele assim, rapaz, pai, não é bem assim não, se teu pai chicoteou o povo com apenas um chicote, você vai usar esse chicote com cabo de ferro, ou seja, aquela ponta que chamavam de escorpião, que tiravam, dilaceravam as pessoas, você tem que castigar esse povo, não tem que dar moleza e tal. E aí ele aceita esse conselho e ele acaba oprimindo o povo, e aí o reino se divide por conta disso, né? E aí o Jeroboão assume uma parte do reino, levando 10 tribos junto com ele. Então ali há a divisão do reino por conta desses conselhos equivocados que o rei Roboão recebe. Então ímpio tem conselhos, mas são conselhos ruins, não é? Então a Bíblia fala exatamente sobre isso, a pessoa que não anda segundo esses conselhos dos ímpios. Aí é o primeiro ponto. Segundo, ele fala que não se detém no caminho dos pecadores. Então, esse outro pilar desse tripé, né? Primeiro, conselho dos ímpios. Segundo, o caminho dos pecadores. Ou seja, que caminhos são esses? Então, Provérbios vai falar em 2 textos, né? Provérbios fala isso no capítulo 14, versículo 12, né? E no capítulo 16, versículo 25. Provérbios 14, 12 e Provérbios 16, 25. Ele diz que há caminhos que ao homem parecem bons. E você sabe do que eu estou falando. Existem propostas boas, aparentemente são coisas lucrativas, interessantes, mas, meus irmãos, uma coisa é aquilo que a gente vê, outra coisa é o que efetivamente aquilo é. Uma coisa é que as pessoas querem que nós creiamos e que nós aceitemos, outra coisa é o que na verdade aquilo é. Então, a gente vive em um mundo em que nem tudo aquilo que parece ser realmente é, né? É o mundo das ilusões de óticas, das confusões. Então, o que o texto de Provérbio diz é que há caminhos que aparentemente são caminhos interessantes, mas esses caminhos acabam se afunilando e levando à morte, né? E aí o texto chama isso os caminho de pecadores, né? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, ali no Sermão da Montanha, Jesus fala claramente sobre isso. Depois você pode olhar, Mateus 7, 13 e 14, ali Jesus fala sobre 2 portas e também sobre 2 caminhos. Ele deixa isso tão claro ali. Ou seja, existem a porta estreita e a porta larga. Então, o que é mais interessante para os nossos olhos humanos? A porta estreita ou a porta larga? Obviamente que a porta larga, o que agrada a carne é a porta larga. E ele fala dos 2 caminhos, o caminho estreito e o caminho apertado. Aparentemente, o caminho mais interessante é o caminho largo, onde você pode transitar com mais liberdade, levando todas as bagagens que você queira levar. Esse caminho largo é o caminho da facilidade, é a zona de conforto, é o caminho do menor esforço. Mas será que esse é o caminho correto? Então, Jesus diz ali, aconselha, orienta,
que nós devemos optar pelo caminho apertado e pela porta estreita. E aí ele diz lá que são poucos os que passam, né? Mas o caminho largo, o caminho dos pecadores, ele é um caminho que aglomera muita gente, é o caminho da aglomeração. E aí o terceiro, ele fala, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. Você pode perguntar, que roda é essa? A roda dos escarnecedores, a gente vai entender melhor o que o salmista está querendo dizer quando você vai para o versículo 5. O versículo 5 ele diz assim: por isso os ímpios não sobreviverão, ou não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, a roda dos escarnecedores é onde os escarnecedores se reúnem. É onde todas as pessoas que têm seus conselhos, seus propósitos e projetos humanos, carnais ou iníquos, se reúnem. Né? A gente pode pensar em tantas rodas de escarnecedores no mundo, porque o próprio mundo, o contexto, o sistema do mundo é uma roda de escarnecedores. Mas aí ele vai dizer que há um outro lado, há uma outra roda, há um outro ajuntamento, chamado a congregação dos justos. Então, enquanto o injusto, o ímpio, ele se assenta para escarnecer, para zombar, para buscar os seus próprios interesses, para projetar os seus próprios conselhos, existe um grupo que se reúne para adorar, exaltar o Senhor. Então, a roda dos escarnecedores são aqueles que não estão adorando a Deus, não estão servindo a Deus, muito pelo contrário, estão adorando Satanás, o inimigo das nossas almas. Mas, por outro lado, a congregação dos justos, aqueles cuja finalidade é adorar o seu Senhor. Então, o que é que o texto está dizendo, que o salmista está dizendo? Que são felizes ou bem-aventurados as pessoas que não estão nesse contexto, no conselho dos ímpios, no caminho dos pecadores e na roda dos escarnecedores, mas que antes de tudo isso, tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque é fácil a gente entender o que o salmista está querendo dizer. O que é de fato, o que seria o caminho dos justos, a congregação dos justos? Conhecer ao Senhor. Esse é o caminho dos justos. É conhecer ao Senhor, é se relacionar com Deus, é buscar intimidade com Deus. Esse é o caminho dos justos. O justo procura aquilo que agrada ao Senhor, não o que agrada a si. Lembra de Paulo? Paulo diz assim: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Então, essa é a congregação dos justos. A regra, a lei, o segredo da bênção de Deus, da recompensa de Deus, é a obediência. A obediência é o quê? A sua palavra, as suas leis. Meus irmãos, o cristão genuíno, nascido de novo, ele tem prazer nas coisas de Deus. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer naquilo que diz respeito a Deus. O salmista diz assim: eu preferia estar na casa do Senhor um dia do que 1000 anos nas tendas da impiedade. Mas a roda dos escarnecedores não vai pensar dessa forma. Vai preferir estar muito mais lá do que na casa de Deus. O caminho largo é muito maior e mais transitado do que o caminho estreito. Mas o caminho estreito
eu queria que você pensasse comigo, é como se você começasse aqui, passasse por essa porta, ela tá, o caminho estreitinho, essa porta aqui apertada, mas ali ela vai se abrir. E ela vai levar você a campos verdejantes, a uma vida eterna com Deus, a felicidade real e verdadeira. Já o caminho dos pecadores, ele tem o caminho, faz o sentido contrário, ele é até aberto. É uma porta larga, que atrai muita gente, mas ela vai se afunilando. E aí, Provérbio diz que o fim dela é o caminho de morte. Morte eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, essa é a base do Salmo 1. A felicidade real, verdadeira, é quando nós, de fato, conhecemos ao Senhor. Quando rejeitamos, e isso não é uma coisa que tenha que haver um esforço muito grande. Eu quero que você pense, tão grande, e você tem que se esforçar ao máximo para poder se livrar disso. Mas quando você está no Senhor, meu irmão, minha irmã, isso é natural no seu coração. Você já cria uma resistência a tudo aquilo que não agrada e louva ao Senhor. Por isso que o salmista diz assim: antes ter o seu prazer na sua lei, e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, está no coração da gente dia e noite as coisas de Deus. Nos dá prazer estar na congregação dos justos, participando da mesa do banquete que o Senhor preparou para nós, que é o Evangelho, desfrutar do Evangelho. E aí ele diz que há uma recompensa para isso, não é? Porque ele diz assim, esse que tem o prazer na lei do Senhor, ele é como árvore plantada junto a ribeiros. Então, a árvore plantada junto a ribeiros, ela vai, o sol vai bater causticante ali, mas ela está sendo alimentada pelo ribeiro. Então, ela não está num lugar árido, seco, ela está próximo do rio. E se você se lembra, Jesus disse para a mulher samaritana que aquele que crê nele, rios fluirão do seu ventre. A água viva. Aleluia. Então Jesus é esse rio. Né? Glória a Deus. Quando você vai lá no Salmo 137, e aquele salmo fala do cativeiro em Babilônia, e aqueles judeus, eles diziam assim, nós penduramos as nossas harpas nos salgueiros que lá havia, porque nós não conseguíamos cantar canções ao Senhor. E eles até pediam, mas nós não conseguíamos. Então eles estavam à beira dos rios de Babilônia. Mas hoje nós estamos na beira do rio da vida, à margem do rio do Senhor. Então essa árvore, ela é alimentada pelo ribeiro da graça do Senhor, e ela não seca. As suas folhas estão verdes mesmo na adversidade. E aí ele diz, tudo que fizer prosperará. O cristão, ele pode não ter uma prosperidade financeira desejável, mas ele tem um coração cheio de graça. O Senhor faz com que ele prospere em graça, em unção, e até financeiramente também. Isso é consequência, não é? Porque ele tem a bênção do Senhor. E aí ele diz, não são assim os ímpios, né? São como a moinha que o vento espalha. Pelo que esses ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Não permanece na congregação dos justos. Pode até ir, ficar um tempo, mas não permanece. Aquele que não é de Deus não consegue se adaptar, né? É aquela questão da semente, né, do semeador. Então, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu entre os pedregais, a outra parte caiu lá entre os espinheiros, mas aquela que caiu na boa terra prosperou. Essa é a semente que está à beira dos rios, né, na terra fértil. E aí ela permanece, e aí o salmista fecha o seu salmo falando exatamente que Deus conhece todos os caminhos. Deus conhece o caminho do ímpio, Deus conhece também o caminho do santo, Deus conhece o seu coração, Deus conhece a sua mente,
Deus conhece todas as coisas, Ele é onisciente. E aí ele diz, Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios, como nós falamos, perecerá. Essa, meus irmãos, é a ideia desse salmo, né? Na medida em que permanecemos no Senhor, que desfrutamos do Evangelho, desfrutamos da intimidade com o Senhor, comprometidos com o seu senhorio, nós estamos dentro desse propósito de Deus, né? Que é justamente estarmos desfrutando da verdadeira felicidade. Não é essa felicidade que o mundo mostra, oferece, esse caminho transitório passageiro, mas é a verdadeira felicidade, ou seja, bem-aventurado. Amém? O salmista fala, e bem-aventurado. Que Deus nos abençoe, lhe conceda graça, né? Continue em oração, continue focado e focada, porque o Senhor, o teu Deus, Ele pelejará por vós. Amém. Vamos orar ao Senhor ainda. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, louvado seja o teu nome. Graças te damos, porque é em ti, e somente em ti, que nós somos bem-aventurados, que nós somos mais que felizes. Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e como diz a tua palavra, o Senhor há de nos sustentar, até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos alegres, porque o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus, porque a situação do Brasil e do mundo não está sob o controle ou apenas na dependência do mundo científico, dos médicos, dos governadores, das autoridades dessa terra, mas o Senhor está acima de toda autoridade, o Senhor está acima de todo o governo, o Senhor é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, está muito acima de todos, de tudo e de todos. Por isso é em Ti, Pai, que depositamos a nossa fé, a nossa confiança. Ajuda que a Tua igreja, Pai, como já foi pedido aqui, Tua igreja tenha uma fé ativa, vibrante, aleluia, não se acovardando, entrando na caverna, deprimindo, mas avante, prosseguindo, avançando no nome de Jesus, o nosso grande general, aquele que nunca perdeu batalha, é Ele que está conosco, o Rei Jesus, o grande general, Ele vai conosco, louvado seja o nome do Senhor. Pai, também te pedimos por nossa vida espiritual, Senhor, nosso relacionamento vertical contigo, meu Deus, que não vacilemos, nos ajuda, Pai, a estarmos firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor. Esteja com cada um dos teus filhos que aqui estão na sala virtual, ó Deus, nesse momento, apresentamos a Ti cada família, ó Deus, que está em isolamento social, que porventura esteja em quarentena, ó Deus, ou até mesmo aquele pequeno empresário, aquela pessoa que está também vivendo a dificuldade com o afastamento social. Senhor, tem misericórdia, Tu és a nossa provisão, aleluia, ser com cada um dos Teus filhos, ser com a economia, as finanças de cada um dos Teus filhos, multiplica o seu pão e o seu azeite, glorifica o Teu nome, Reina soberano. Aleluia. Oramos agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Senhor, mais uma vez nós Te agradecemos e rogamos a Tua bênção por cada família, por cada lar aqui representado e aqueles também que não estão. Que o Senhor os abençoe. Amém. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.
Paz do Senhor, irmãos. Uma boa semana. Deus abençoe a todos. Forte abraço. Glória a Deus.